A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD. Se você está chegando agora nesse canal, seja muito bem-vindo. Se você gostar da videoaula, dá aí o seu joinha, inscreva-se nesse canal. Lembrando que nós já temos mais de 1.200 inscritos neste canal, então eu quero agradecer a todos pelo carinho. Temos alguns vídeos com mais de 7.000 visualizações. Isto tudo é para a glória do Senhor e pelo carinho aí que os irmãos têm tido para conosco. Eu lembro também que as aulas para juvenis, o link está na descrição do vídeo, aulas com o professor Juninho do Espírito Santo. O professor Daniel hoje não está presente por motivo de viagem, mas estará aqui com certeza na próxima semana e ele está aí respondendo os comentários que os irmãos fazem no YouTube. Nós estamos já na lição número 10, deveres civis, morais e espirituais. Lembrando que nós estamos estudando a carta aos Romanos, a maravilhosa graça, e já chegamos na lição de número 10, que nós vamos trazer alguns detalhes para ajudá-lo na elaboração da sua aula. Lembrando que é uma pré-aula que nós temos aqui, não uma aula, apenas alguns subsídios. Lição 10, deveres morais, civis, morais e espirituais. O texto áureo nosso está em Romanos 13, verso 1, que diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. A verdade prática diz o seguinte: diante da sociedade, o crente tem deveres morais, civis e espirituais. Eu só quero salientar que nós podemos trocar a palavra crente por cristão, porque a palavra crente ela é bem ampla e crente é aquele que crê em algo. Quando você fala cristão, aí fica mais específico. Aí ficaria assim: diante da sociedade, o cristão tem deveres civis, morais e espirituais. A leitura bíblica em classe está em Romanos 13, versos 1 ao 8. Mas eu lembro aos irmãos que, na verdade, durante o comentário da lição, o pastor José Gonçalves, ele utiliza-se de todo o capítulo 13. Então é muito importante que você, professor, aluno, você leia o capítulo 13 na sua íntegra, que vai ajudar muito para você aprender mais da palavra de Deus. Muito bem, aqueles que foram justificados pela fé têm deveres diante do Estado e da sociedade como um todo. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar dos deveres civis. Para isso, é necessário que nós entendamos o cristão como um ser completo, membro de uma sociedade. Por muito tempo, nós entendemos o cristão como um ser espiritual. Então, nós às vezes imaginamos que somos seres espirituais, mas nós não somos. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo, e com isso nós estamos no meio de uma sociedade. Por muito tempo se considerou o cristão quase como se fosse um ET. Mas o cristão não é um ET, até porque ET não existe. O cristão é um ser humano normal que faz parte de uma sociedade e deve se comportar como tal. Por que nós não entendemos, às vezes, o cristão como membro de uma sociedade? Porque muitas das vezes nós não entendemos o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus é estabelecer o seu reino. Quando Deus criou Adão, Deus está tentando ter o propósito de estabelecer o seu reino na terra através da pessoa de Adão, do primeiro homem. O homem falha e vem o segundo Adão, Jesus Cristo, no plano da redenção. Jesus Cristo vem, que é o segundo Adão, para fazer o quê? Para dar o direito ao homem de entrar no reino de Deus. E nós não entendemos muitas das vezes a questão do reino
Então nós pegamos alguns versos isolados, por exemplo, lá em Pedro, quando ele diz que somos peregrinos e forasteiros, ou até mesmo o texto de Paulo em Filipenses 3:20, quando ele diz que a nossa cidade está nos céus, da qual nós aguardamos Jesus Cristo. Nós tomamos às vezes esses textos fora dos seus contextos e dizemos: nós não somos daqui. Nós não somos daqui, nós somos nós somos seres humanos que aguardamos a vinda de Jesus e vamos habitar no céu. E com isso, tudo isso é verdade, mas às vezes com isso nós esquecemos que nós temos responsabilidades civis, morais e espirituais. Nós apegamos às espirituais e esquecemos das civis e morais. Nós estamos no meio de uma sociedade e nós devemos influenciar esta sociedade. Nós só vamos conseguir ter esta influência na sociedade se nós cumprirmos com as nossas obrigações civis. Então o propósito de Deus é estabelecer o seu reino na terra. E o reino de Deus ele é paz, justiça, amor, alegria no Espírito. Para nós estabelecermos o reino de Deus, a primeira coisa que nós devemos ter é paz. Para nós vivermos em paz, nós precisamos estar submissos às autoridades superiores. Nós precisamos cumprir com as nossas obrigações como cidadãos. Porque, na verdade, o reino de Deus que nós aguardamos, o novo céu, a nova terra, João vê lá em Apocalipse capítulo 21, ele vê a cidade santa descendo à terra. Então, é a terra que Deus deu ao homem. A cidade santa, a Nova Jerusalém, descerá à terra. Nós teremos uma nova terra restaurada, mas a nossa habitação será a terra. A Nova Jerusalém descerá à terra. O João já viu isso lá em Apocalipse 21. Nós vemos isso até nos Salmos. No Salmo 115, no verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então o lugar que Deus deu aos filhos dos homens é a terra. E para nós termos uma boa convivência aqui na terra, nós precisamos cumprir as nossas obrigações como cidadão. Não tem como eu, como cristão, não cumprir as minhas obrigações perante a lei dos homens e querer dizer que eu estou esperando a manifestação completa do reino de Deus. Sendo que o reino de Deus, a primeira coisa que é justiça. Então nós precisamos ficar atentos para nós não entrarmos em contradições, né? O ser humano cristão, ele precisa dar o exemplo diante da sociedade. Aliás, dentro das nossas igrejas, não há sentido brilhar luz no meio da luz. A luz ela só faz diferença aonde há escuridão. Então é em meio à escuridão que nós acendemos a nossa luz, que nós manifestamos a luz de Cristo em nós, tendo um bom exemplo diante da sociedade e cumprindo as nossas obrigações civis. E é isto que Paulo está falando em Romanos 13. Ele está falando aos irmãos em Roma que eles devem ser submissos às autoridades superiores. Agora, algo que me chama a atenção, que você deve levar para a sua aula, é que Paulo, quando ele escreve esse texto, você sabe quem é o imperador? O imperador é Nero. Nero foi um dos piores imperadores romanos. Ele cometeu muitas atrocidades, mas uma delas somente, ele colocou fogo em muitos bairros de Roma. Quase metade da cidade de Roma foi incendiada. E sabe em quem ele colocou a culpa? Nos cristãos. Então ele disse para a sociedade que os cristãos haviam colocado fogo, incendiado Roma, apenas para ele ter um motivo para sacrificar muitos cristãos. Foi um dos homens mais cruéis da história. Se você pesquisar aí nos livros de história, na própria internet, quem foi Nero, você vai ler a respeito das atrocidades que esse homem cometeu. E é interessante que Paulo está escrevendo neste período e ele diz para os irmãos que os mesmos devem ser submissos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então é algo muito sério que Paulo está falando aqui, que nós temos sim obrigação com o Estado.
Os cristãos da época, perseguidos, eles tinham todos os motivos para odiar o Estado romano, né? Para não cumprir com as suas obrigações. Mas o mesmo Jesus, a quem Paulo tinha encontrado no caminho de Damasco, já havia ensinado a dar a César o que é de César. Quando vieram e perguntaram a Jesus, é certo pagar os impostos? E Jesus pede uma moeda que tem a esfinge de César e diz, de quem é essa esfinge? E eles dizem, é de César. Então ele diz assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mostrando que os seus discípulos devem sim cumprir as suas obrigações com o Estado. Então esse é o contexto que Paulo escreve esses versos que nós acabamos de ler. Trazendo para os nossos dias, quais são as obrigações que eu, como cidadão, devo cumprir? Eu devo pagar meus tributos, pagar os meus impostos em dia, né? Seria muito triste eu, como cristão, como ministro do Evangelho, você ficar sabendo que eu faço de tudo, cometo algo para driblar a Receita Federal, por exemplo. É claro que isso não deve acontecer no meio do povo de Deus, mas fica o alerta para nós. Jamais um cristão ele deve fazer alguma manobra para driblar a Receita Federal, para não pagar seus impostos em dias ou descumprir alguma das leis. Nós temos no Brasil a Constituição Federal, que é a lei máxima, e nós devemos estar submissos a ela. Nós devemos obedecê-la, independente de nós sermos cristãos ou não. Mas quando um cristão descumpre, com certeza, ele acaba trazendo escândalo para o Evangelho. Além dos deveres civis, nós falamos dos deveres civis que nós devemos ter diante do Estado. Nós temos também, no segundo tópico, os deveres morais. E aqui as coisas ficam um pouquinho mais estreitas. O que é moral? Moral é o conjunto de princípios que seguimos livremente em nossa vida. Conjunto de princípios que seguimos livremente em nossa vida. Então não é algo que é imposto por alguém. A moral é algo inato em mim. É algo que eu carrego comigo e que eu faço mesmo quando não há ninguém olhando. Porque quando nós estamos diante das pessoas, diante de uma câmera, em algum lugar onde nós sabemos que as pessoas verão as nossas ações, nós temos um comportamento. Quando nós estamos longe de tudo e de todos, sozinhos, aí sim é que revela qual é a moral que nós temos. A moral, então, ela não é imposta. A moral é algo que nós decidimos dentro de nós livremente fazer. Então o cristão ele deve ter uma moral ilibada. Mesmo quando ele está longe dos olhares. Longe do olhar da polícia, longe do olhar do juiz, longe do olhar do pastor, dos membros da igreja. Ele deve ter uma moral com ele que ele não fará nada que ele não faria em público. Então a moral é algo inato do ser humano. E é algo que nós temos que pensar. Aqui no Brasil nós temos muita dificuldade com a nossa cultura. Em alguns países de primeiro mundo, as pessoas fazem algo que é inimaginável aqui no Brasil. Por exemplo, na Suíça, em Genebra, as bancas de jornais elas são colocadas livremente nas calçadas para que as pessoas retirem seu jornal, que é pago, e coloquem ao lado na urna o valor do jornal. Mas não há câmeras, não há ninguém atendendo. Isto é livre. Então, o fato da pessoa pegar o jornal e não pagar ou não, é uma questão de moral. E as pessoas pegam os seus jornais, e a maioria delas, a grande maioria, colocam o valor lá, e isto sem ter ninguém cuidando. Há lugares de países de primeiro mundo que as pessoas têm essa cultura. Também com frutas, que as pessoas simplesmente pegam as suas frutas, pesam e colocam o dinheiro em uma urna. Aqui no Brasil seria inimaginável isso. Mas agora veja bem que eu não estou falando da nação brasileira, estou falando de cristãos. O crente, o cristão, ele tem obrigações
civis, morais e espirituais diante da sociedade. É algo para nós pensarmos. Há pouco tempo, uma universidade aqui do norte do Paraná, um professor que esteve em países da Europa, ele fez um teste e foi colocado na universidade, no pátio da universidade, um freezer com muitos sorvetes, foi contado os sorvetes para colocar ali, e ao lado a urna para que os estudantes tirassem o sorvete do freezer e colocassem o dinheiro na urna, sem ter ninguém cuidando, sem ter nenhuma câmera. Então, depois de terminado os sorvetes, eles vinham quantos sorvetes tinham, quantos foram colocados e quanto tinha de dinheiro, quantas pessoas deixaram ou esqueceram-se de colocar o dinheiro. Foi feita essa experiência há pouco tempo aqui no norte do Paraná e repercutiu bastante nos noticiários. Por quê? A pessoa pegava o sorvete e pagar ou não pagar é uma questão moral. Nós, como cristãos, nós devemos ter esses conceitos de moral. Nós devemos cumprir a moral, mostrar que nós temos uma moral ilibada. E qual é a moral que Paulo destaca no texto? Qual é o dever moral? Ele fala que nós devemos cumprir o maior dever moral, que é o amor. Mas agora eu fico pensando, se nós paramos em coisas pequenas, se as pessoas param em coisas pequenas com a sua moral, questão do sorvete, questão do jornal, como é que nós vamos falar do maior dever moral, que é o amor? Nós devemos ter muito cuidado para não sermos incoerentes. De um lado, nós falarmos de santidade, e essa santidade que nós falamos, muitas das vezes é exterior, porque nós estamos falando daquilo que nós vemos exteriormente no nosso próximo, o tipo que ele caminha, a maneira que ele se comporta, a roupa que ele usa, o tamanho da barba, o tamanho do cabelo. Mas nós esquecemos de cumprir o maior dever moral, que é o amor. E em muitos outros casos, como seria eu falar de santidade, de amor, se eu cometesse, por exemplo, o crime da pirataria? É claro que isso não vai acontecer em hipótese alguma entre os cristãos. Eu, como cristão, envolvido com a pirataria de CD, de livro, seja do que for, que moral eu teria? Como que eu cumpriria o maior dever moral do amor se eu esbarro em coisas pequenas? Por exemplo, se eu furtasse o sinal da TV a cabo, qual a moral que eu teria para falar aqui para os irmãos do maior dever moral, que é o amor? Nós estamos vivendo dias difíceis em que as pessoas pregam amor, pregam a santidade, mas elas não cumprem os seus deveres morais. Como ninguém sabe que ela furta o sinal de TV, isso passa despercebido. Mas eu creio num Deus que Ele tem os olhos como chamas de fogo e que Ele vê todas as coisas. E diante do tribunal de Cristo, todas essas coisas elas vão vir à tona. Então o cristão, ele tem deveres civis. Ele não pode burlar a Receita Federal, não pode deixar de pagar os seus tributos. Ele deve ter cuidado com essas coisinhas pequenas, como a pirataria, como o sinal de TV, porque são coisas morais que a gente faz, que as pessoas fazem, quando não tem ninguém vendo. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque se nós não cumprirmos essas coisas pequenininhas, como cumpriremos o maior dever moral, que é o amor? Se nós olharmos para a nossa revista, no segundo subtópico desse segundo tópico, o comentarista, pastor José Gonçalves, fala a respeito da segunda tábua da lei. Ele fala do decálogo, dos 10 mandamentos. E o que ele está dizendo aqui é que os 10 mandamentos se resumem em apenas 2 mandamentos. Ele diz assim que os 4 primeiros mandamentos enfatizam o relacionamento vertical, isto é, entre Deus e os homens, e os outros 6 mandamentos eles enfatizam no sentido horizontal, isto é, enfocam o relacionamento entre as pessoas. Então a lei ela se resume em 2 mandamentos apenas. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo
o próximo como a mim mesmo, jamais vou querer tirar alguma vantagem ilícita do próximo. É algo para nós pensarmos. Terceiro ponto, os deveres espirituais. Deveres espirituais, e o comentarista deixa bem claro aqui que nós devemos ter uma consciência escatológica. O que é escatologia? O estudo a respeito das últimas coisas que hão acontecer. Por exemplo, o arrebatamento. Nós, como seres que aguardamos a vinda de Jesus, que nascemos de novo, nós aguardamos o arrebatamento sabendo que o mesmo é um fato iminente. O que é um fato iminente? Que pode acontecer a qualquer tempo, que não necessita de um aviso prévio. E se nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, é claro que nós cumprimos com os nossos deveres civis e morais. Aguardamos o arrebatamento, então cumprimos os deveres civis e morais. Nós devemos também estar à espera a todo momento do Senhor. Esperamos que o Senhor volte hoje, amanhã, semana que vem. Se nós tivermos esta consciência escatológica, com certeza nós seremos melhores cidadãos. Nós seremos melhores pessoas, fora do nosso âmbito igreja, fora das quatro paredes que nós chamamos de igreja. Um versículo que eu chamo a atenção nesse texto é que Paulo diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. O que isso quer dizer? A noite é passada, quer dizer que as obras das trevas, esse tipo de coisa que nós fazíamos antes de nascer de novo, nós não fazemos mais. Nós não cometemos mais a pirataria, nós não burlamos mais a Receita Federal, né? Nós não tentamos tirar o sinal da TV a cabo de forma ilícita. Não, porque as obras das trevas elas ficaram. A noite passou. Esse período, se alguém já fez isto, esse período foi o período chamado noite. Mas Paulo está dizendo assim: a noite é passada, as obras das trevas ficaram. O dia é chegado. O que é o dia? A luz. Nós estamos na luz, então nós se utilizamos das armas da luz. Então é necessário que nós tenhamos uma consciência escatológica, esperemos Jesus a qualquer momento, e uma consciência de salvação, ou seja, soteriológica, e uma consciência do Espírito Santo. Por quê? Em outras lições atrás, nós falamos a respeito de nós termos morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Se o Espírito Santo, que é Deus, habita em mim, como que eu posso ter ações diante da sociedade, diante do Estado, diante do próximo, atitudes que não agradam a Deus, que vão ferir essas pessoas, que vão ferir o Estado? Porque eu sou um templo do Espírito Santo. Então, onde eu estou, o Espírito Santo ele está comigo. Amados, eu não sei se eu estou sendo pesado nesse comentário, mas eu sei que é isto que nós precisamos ter hoje em dia para fazermos a diferença. Nós estamos vivendo dias que está muito igual. Não há quase aquela diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O profeta Malaquias deixou bem claro que há uma diferença. Mas a diferença que Malaquias fala não é apenas na roupa, ou na barba, ou no cabelo. Não. A diferença são em atitudes. Porque eu posso me enquadrar dentro de um conceito religioso e ter atitudes que desagradam a Deus, que nenhum ímpio faria. Porque eu cometo essas atitudes fora da visão de todos. Longe do juiz, longe da polícia, longe dos pastores. Então, nós estamos vivendo dias em que nós necessitamos ter aquela velha diferença nas atitudes. Que as pessoas olhem, vejam as minhas atitudes e digam: este é um homem de Deus. Esta é uma pessoa nascida de novo. Este é um cristão. Sabe o que significa cristão? Aquele que é um imitador de Cristo. Aquele que faz as obras que Cristo fez. Será que Cristo faria isto que eu faço? Será que Cristo faria aquilo que você faz diante da sociedade? Será que esta é a moral que um cristão tem? Então, eu trago aqui nesta pré-aula apenas algo para nós refletirmos a respeito de nossas atitudes. Nós precisamos também, como cidadãos, lembrar que o cristão ele tem a missão diante da sociedade
Eu esqueci de falar isso no primeiro ponto, estou voltando. Mas diante da sociedade, o cristão tem a missão de assistir, de fazer a assistência social aos menos favorecidos. Isso é algo que não está na revista. Mas nós precisamos saber que nós devemos ter responsabilidade, sim, àqueles que passam fome, àqueles que são menosprezados pela sociedade. O problema da fome não é um problema do governo federal. O problema da fome é um problema da igreja. Socorrer os mendigos, os moradores de rua, socorrer os asilos, isto não é algo para o governo, isto é algo para nós que somos cristãos. Eu finalizo com o comentário do pastor José Gonçalves na conclusão. Não somos apenas cidadãos do céu, somos também cidadãos da terra. Devemos investir nos relacionamentos horizontais, mantendo sempre em mente que o salvo em Cristo não é uma ilha, precisamos uns dos outros. Precisamos viver em sociedade, precisamos uns dos outros. E é lá fora que nós vamos evidenciar aquilo, se nós somos cristãos ou não. Por isso nós temos deveres civis, morais e espirituais. Espero ter ajudado. Espero ter trazido um confronto a você. E que você possa levar isso para a sua classe e confrontar também o meio onde você dá aula. Se este vídeo foi bom para você, compartilhe nas suas redes sociais, ajude-nos a divulgar e a confrontar as pessoas através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.